Claro. O senhor pode dizer com quais espíritos, de que ordem de espíritos, o senhor ou densidade, o senhor ou o senhor e o seu mestre trabalhavam? Sim, os conhecidos como Dain, Dagoel, eram os espíritos que nos serviam e nos auxiliavam nossos desejos e rituais. De que forma o senhor provou sua lealdade para com esses espíritos? A minha lealdade era em troca do meu ganho. Eu era leal para ser válido. E o dia que eu os traísse, eu me validaria novamente. O senhor pode contar um pouco mais sobre o que deformou o seu aspecto, né, com a cicatriz ou o fogo, e hoje o senhor entende por que aconteceu aquilo e o senhor mantém, quando toma a forma de Mago Salazar, aquela aparência? Que iniciaremos nosso diálogo. Como vai você? Boa noite. É comigo? Como vai? Bem, graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Algumas incomodações, mas aí. Boa noite. Graças a Deus. Para quem não conhece o espírito que está conversando com a gente hoje no diálogo, é um espírito que desafiou um outro mago e conquistou o reinado desse outro mago, que hoje é o seu tranca-ruas. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Essa história eu sou conhecido como Salazar. Claro que sim. Vamos então nos referir ao senhor como Mago Salazar. Não, só me referir como me reconhecer como tal. Claro que sim. O senhor pode, por gentileza, contar a sua história antes de conhecer aquele reinado e como, desde encarnado, isso foi se encaminhando para chegar àquele momento? Atrás de montanhas sempre tem mais montanhas. Dentro dessa história existe um passado doloroso, às vezes assombroso, e às vezes interessante.
que muito tempo antes que essas histórias se cruzassem, existe um passado não muito distante daquilo que vocês já conhecem. E não caberia aqui tempo para falarmos de todo esse passado, meu amigo. Vamos trazer ele para um contexto mais próximo. Existem coisas que ainda não podem ser reveladas por acordos que ainda estão em andamento para o cumprimento dos meus deveres, que hoje me incumbe de fazer. Claro que sim. Então, a partir de quando o senhor pode falar? A partir de quando lhes foi permitido ser acessado para que vejam o outro lado da moeda. Claro que sim. O senhor pode falar da encarnação, então, anterior àquela situação toda? Claro. Foi um homem comum, como um especialista em forja de tudo quanto há material da realeza, onde era confiado a mim a fabricação de espadas que iriam ser utilizadas em guerras e também aquelas que serviriam de troféu para grandes exposições de altezas para que fossem mostrados quem tinha a mais bonita, a mais endossada, uma forja mais resistente, capaz de perfurar armaduras daqueles que se julgaram impenetráveis, onde, com o passar dos tempos, fui conhecer alguns que fonte de envenenamento, e foi onde eu comecei a me adentrar dentro das coisas mais profanas que poluíam a alma do ser. Quando eu iniciei o meu processo e fui me tornando conhecido naquele lugar em que eu estava. E eu tinha um apelido que era
por causa de uma grande cicatriz que eu fiz em meu rosto durante a loja de alguns materiais. Eu acabei deixando meu recipiente de veneno, que era altamente inflamável, se misturar com o aquecimento da forja do forno, onde houve uma grande explosão que foi responsável por deformar metade de todo o meu rosto e deixar o meu braço direito enferrujado. E quando isso aconteceu, eu comecei a buscar formas de poder voltar a forjar, não sendo um mero inútil e inválido, sem poder fabricar as minhas grandes artes. E nesse processo eu encontrei um grande amigo que me disse que era possível voltar a forjar, mesmo com o meu braço em condições de não serviço. E ele me disse sobre coisas que tinham a ver com profanação, que tinha a ver com bruxaria, mas que tinha a ver com a minha cura. E nesse momento eu me entreguei a esses conhecimentos capazes de me devolver o meu estado de utilidade. E durante essa caminhada ao lado desse homem, fui muito menosprezado. E a fúria era algo que predominava em meus sentimentos. Mas a vontade de voltar a ser útil seria completa. E foi quando eu, de fato, voltei a ter os meus movimentos parcialmente, onde o meu braço já servia de fonte de apoio para que eu forjasse com a outra mão. E foi me dado um olho novo. Esse olho era dotado de poderes sobrenaturais, onde eu enxergava, mesmo com o meu olho sendo pelos médicos, que era totalmente cego, e me serviu de muita valia enxergar com olhos
que viam além do que aquilo que eu acostumava ver. E assim eu comecei meu caminho na magia. Claro que sim. E naquele momento, como o senhor se sentiu? É como que a vida lhe houvesse apresentado uma nova é, porta para uma nova realidade maior do que a que já existia? Foi visto como uma forma de poder ter poder novamente, poder ter algo em minhas mãos que não era possível ter em outros. Né? Então, antes o senhor não tinha poder e a partir daquele momento viu a oportunidade de começar a ter. A única forma de voltar a mover um braço perdido e ganhar a sua visão retida pelas chamas era poderes sobrenaturais. Quais foram os poderes, por assim dizer, sobrenaturais aos quais o senhor teve acesso? Comunhão com os espíritos, tê-los como conselheiros e que poderiam me ajudar a ter previsões do que poderiam não acontecer. Claro. E teve um custo, um preço? Tudo tem um preço, até o bem tem um preço. Tem que virar o mal. Teve um. Porque a gente, quando ganha com alguma coisa, vê naquilo só benefício. Então, naquele momento, o senhor só viu o benefício? Não, tinha bem mais difícil naquele momento, né? Eram só benefícios. O senhor, a gente pode dizer que escolheu aquilo ou um pouco que não tinha escolha, já que a ideia não era ter o poder, já que abriu a porta, vamos, mas a ideia era sair de uma condição que basicamente era pior que qualquer coisa. É, é, um, é uma boa argumentação, né? Mas sempre a gente tem escolha. No meu caso, não era a única opção, mas era a opção que eu via como mais benéfica. Não era a única. É, Então, a partir da magia,
o senhor pôde voltar a ter um corpo funcional e, para além disso, não, o que eu quero dizer assim, para além da ambição do poder, o senhor pôde, através da magia, voltar a ter um corpo funcional e paranormalidades, correto? É isso. É isso. O senhor se considerava uma pessoa inteligente, já que imagino que naquele tempo era necessário para se manter vivo nesse meio. Como é que foi? Não, muito pelo contrário. Eu era até bem bom. Eu não era tão inteligente assim, não. Eu era esperto. Inteligente? Inteligente não. Mas um pouco esperto. O senhor pode contar um pouco mais sobre o que deformou o seu aspecto, né, com a cicatriz ou o fogo, e hoje o senhor entende por que aconteceu aquilo e o senhor mantém, quando toma a forma de Mago Salazar, aquela aparência? Sim, o que foi a causa principal foi o meu veneno, que era inflamável, caiu nas minhas bordas. No momento em que o fórum estava altamente ácido e aquele veneno, no momento em que eu colocar o metal, eu derramei o conteúdo do veneno e estava com o rosto bem próximo da boca do forno. E aí, naquele momento, as chamas vieram de forma bem ostensiva no meu rosto, queimando no meu lado direito. E sim, eu ainda mantenho essa pequena informação que interfere em minha manifestação dentro de trabalhos mediúnicos. Claro que sim. Então, quando o senhor teve paranormalidade, o senhor pode dizer novamente que habilidades o senhor conquistou e como? Os espíritos me deram um movimento no meu braço através de rituais e me devolveram a visão, onde eu conseguia enxergar aqueles espíritos que se manifestavam nos rituais e com isso me davam certa vantagem da divinação e poder prever alguns possíveis acontecimentos que já eram ditados pelos espíritos bruxos que iriam ser feitos. Claro. Antes de ter aberto essa possibilidade de se comunicar com esses espíritos, o que o senhor tinha estudado, com o que o senhor mexia, tinha uma profissão, como é que era?
Eu só fazia forja. Ferreiro. Era só isso que eu sabia. Como forjar e fazer armas resistentes e bonitas. Ué, então essa sua relação ou associação com esse lado espiritual vinha de outras encarnações, então. Quando, como eu te falei, quando eu passei por esse acidente, eu conheci um amigo. E esse amigo, ele tinha conhecimento. E aí ele foi quem me prometeu a cura. Então, tudo que eu fazia era com o esporte dele. Eu nunca fui um conhecedor profundo. Depois, em outras histórias aqui, eu fui me aprofundar nisso, mas estamos falando da encarnação. Claro. Depois, então, como continuou aquela encarnação? Imagino que o senhor, não sei se o senhor acreditava nessas coisas ou não, mas certamente passou a acreditar, viu possibilidade de crescer ali. E qual foi sua relação com esse amigo? Foi de aprendiz ou como é que foi? Eu era um conselheiro daquilo que ele me pedia. Ele me ensinava e pedia para eu ensinar os outros aquilo que ele me ensinava. Nunca tive tanta autonomia. Era mais algo por dever. Era como se fosse o, sabe, a pessoa que lava os pratos para pagar o almoço que matou sua fome. Era mais ou menos nessa relação. Que tipo de atividades ele pedia para o senhor realizar? Sacrifícios, colher ervas, encontrar restos dentro da mata, esconder coisas, roubar determinados tipos de peças, fios de cabelo, roubar roupas na casa das pessoas, encontrar objetos de valor, como joias de família, heranças, foram passadas de família para que ele pudesse conduzir os rituais dele. O senhor pode dizer algo sobre que tempo era, mais ou menos, e que lugar no mundo? Sim. Século XII, a Espanha. Tá certo. Então, essa vida basicamente foi isso ou teve mais história ali? Teve as heranças que onde nessa história. Porque todo aquele que é encarnado, uma hora ele tem que desencarnar, né? E aí, nesse momento, foi quando eu fui o responsável
o conduzi toda a egrégora que já havia ficado com acordos espirituais. Durante esse processo, eu aprendi muitas coisas com o mestre e ele me confiou os segredos que ficariam após a sua morte, para que eu prosseguisse e continuasse alimentando todo o acordo que ele já tinha feito de pacto com outros espíritos. E tudo o que ele me deixou estava dentro de uma caixa que foi enterrada a 3 metros e 30 centímetros abaixo do solo do altar onde eram feitos os nossos rituais. E ali continha uma pedra, 3 pergaminhos, uma espécie de caneta, folha. E ali havia uma marca de sangue que foi selada em cada pergaminho. E ali foi onde começou a jornada do então Salazar. Até antes disso era apenas um ferreiro. Dali em diante é quem começou a verdadeira jornada de Salazar no mundo da magia. Até aquele momento, as suas habilidades foram aumentando, e se sim, de que forma? Não foram habilidades, foram acessos a rituais poderosos. E no momento em que se acessa os rituais, não lhe é necessário habilidade, só lhe é necessário compromisso, coragem. Claro que sim. A habilidade única, capaz e necessária era aquela de compreender e se comunicar com os espíritos, correto? Sim. Quando o mestre estava para partir e foi avisado que ele partiria. Dentro desse processo eu acompanhei tudo que era feito. E é deixado um selo com um pacto de herança traçado e assinado com sangue de sacrifícios. Quem será próximo reconhecido pela comunicação direta com aqueles seres. Tempo antes de partir, então, o mestre havia me
comunicado desse ritual. E ele já havia feito a assinatura com o meu próprio sangue de um corte feito na palma das mãos, onde é feito um juramento de sucessão. E, Esse mestre, só para ter certeza que eu entendi bem, é o mesmo que era o seu amigo? sim, foi quem me salvou da invalidez. Claro. Houve situações em que o senhor protegeu ele sem ele pedir? Não, nunca houve intervenção do aprendiz ao mestre. Claro. O senhor pode dizer com quais espíritos, de que ordem de espíritos, o senhor ou densidade, o senhor ou o senhor e o seu mestre trabalhavam? E os conhecidos como Daimon, WF, eram os espíritos que nos serviam e nos auxiliavam em nossos desejos e rituais. Nós ouvimos a história de um dos tranca-ruas, história que envolve o senhor. Era um daqueles três? Se um daqueles três eram os Daimon, Exatamente. não, eram apenas mensageiros. O senhor viveu, talvez não tenha conhecido, mas na mesma época, daquele espírito que hoje é o tranca-ruas? Sim, Então pode-se dizer que estavam os dois encarnados no mesmo tempo e no mesmo país. sim, Se encontraram ou não? sim, Oh, conta, por favor. não. Ainda não é permitido que saibam como foi essa conexão. Claro. No momento não é permitido compartilhar essa conexão. Essa informação específica. Tudo bem. Então, quando o senhor se tornou substituto daquele seu mestre, o senhor passou a ter relação com aqueles espíritos que o seu mestre tinha, ou como é, ele tinha um pacto com aqueles espíritos e transferiu o pacto para o senhor, ou como é que foi? É exatamente isso. É necessário deixar sucessor. E assim é até os dias de hoje. Então,
Quais eram as tarefas que a partir de então o senhor começou a realizar? A partir desse momento, as minhas tarefas já eram de ordem de seguir a determinados desejos. Eu tinha as minhas vontades e os meus deveres para cumprir, para que minhas vontades fossem atendidas. Esses espíritos diziam que eu precisava fazer em matéria de densidade para que eu pudesse ajudá-los em seus planos. E De que forma o senhor provou sua lealdade para com esses espíritos? a minha lealdade era em troca do meu ganho. Eu era leal para ser válido. E o dia que eu os traísse, eu me validaria novamente. Claro. E como que melhorou a sua situação de que o senhor era como aprendiz e agora como mestre? Só mudam os deveres. As ações não são diferentes. Os deveres é que são. O seu corpo, o senhor castigava com algum tipo de vício? Não, o mago não castiga o seu corpo. Ele cuida do seu corpo. O senhor não tinha vício da bebida, do álcool? Isso não é considerado castigo. Não, não tinha vícios. Tinha prazeres. Vícios não. E qual era a coisa mais importante que o senhor queria conquistar naquela vida depois daquele momento? A única coisa que eu fato queria era ter o poder de saber que eu não voltaria a ser inválido. Saber que isso estava meu controle. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O que em específico? Sobre o que o senhor almejava, por que almejava e qual foi o planejamento para conquistar? Não houve planejamento, né? Meu primeiro momento era me tornar útil
ter poder de controlar o meu estado físico e cumprir com os meus deveres para que eu me mantivesse nesse estado. Normalmente, as pessoas utilizam a magia para o mal. E quando falamos desses mensageiros, já sabemos de onde eles vêm. O senhor tinha predileção por praticar o mal ou praticar o bem? Eu só cumpria com o meu dever para me manter no poder de estar como eu queria. Quando isso era possível, era quando eu me sentia bem. E então, para mim, não tinha muito sobre isso. Era mais o cumprimento dos meus deveres para ter poder sobre a minha forma. Queria saber se era bom ou ruim. Eu apenas fazia para me manter poder sobre mim. O senhor tinha que idade quando o seu mestre partiu e o senhor formou família? Não, não formei família. E eu tinha 42 anos. Claro. Quando o senhor passou a se comunicar com o plano espiritual, houve a compreensão que existia o lado do bem, que existia depois do desencarne, a vida continuava e que, portanto, era importante plantar coisas boas para colher coisas boas, ou como que o senhor via antes e depois que abriu a sua visão? Nessa fase da minha vida, só existia o que eu conhecia. Para mim, aquilo era o mundo espiritual. Era a única coisa que eu sabia. Claro que sim. O senhor chegou a se comunicar com seu guia espiritual? Não tinha consciência sobre o que era isso. Só conhecia bruxaria, demônios, espíritos do lado místico e ocultista. Era só isso que eu conhecia. Claro. O senhor mantém a forma daquele mago por algum tipo de razão específica, punição? Eu me apresentei duas formas dentro dessa montagem de mago. Uma delas é antes da minha transformação e a outra é depois. Uma com deformado com meu rosto e sem movimento
no meu braço. E eu tenho uma outra roupagem de mago quando eu me apresento em outro determinado tipo de local. A roupagem mais deformada em determinados tipos de trabalho. E a roupagem do Salazar tem outra roupagem de acordo com a densidade do tipo de trabalho que é necessário exercer. Se pudéssemos ver o Senhor agora, veríamos um homem vestido de que forma? Com que idade? Na roupagem de mago Salazar ou na roupagem deformada. Claro que sim. Então, naquela vida, com que idade o senhor desencarnou? O que levou ao desencarne? Como foi continuar a vida depois da morte? Dentro daquela encarnação, eu desencarnei já aos 92 anos. E de forma natural. E qual foi a outra pergunta? Como que foi o despertar no mundo espiritual? Não houve despertar, né? Houve mais sei dizer, foi como se só tivesse continuando a fazer o que eu já fazia. Sim, senhor. E com quem que o senhor encontrou do outro lado? Não era ninguém que eu conhecesse. Pessoas aleatórias levaram ao encontro do mestre. O espírito que hoje é tranca-ruas levou 150 anos para construir um reinado. Como foi no seu caso? É, é, só um momento que será necessário a mudança de roupagem pelas questões espirituais que envolvem o ambiente, tá? É. Sim, senhor.
Podemos prosseguir. Claro que sim. Explica pra gente o que aconteceu do lado espiritual nessa transição. Quando eu desencarnei para encontrar novamente com o mestre, não me foi construído o reino, me foi doado no sentido de herança, da mesma forma que foi feito enquanto encarnado. Quando encontrei com o mestre dentro do plano, foi me dito se eu estaria disposto a correr o mesmo que foi feito enquanto encarnado, e me deram uma certeza de que eu já tinha tudo que era o necessário para governar no reino. E ali foi onde eu comecei a compreender mais sobre no que eu realmente estava envolvido. Então eu não construí um reino, eu posso dizer que o reino já estava pronto à minha espera. Muito bom. E, abrindo um parênteses aqui para explicar, o senhor pediu um tempo, ficou em silêncio, alguma coisa aconteceu aí agora no mundo espiritual e o senhor voltou a algo diferente. O senhor pode explicar o que aconteceu? Sim, dentro do ambiente físico e espiritual existem camadas onde existem determinados acessos à consciência de cada roupagem que a gente se veste. E quando estava no início desta conversa, existia uma egrégora de espíritos que aqueles que aqui estavam presentes sabem que tiveram determinado desconforto antes da início a este diálogo. Este desconforto seria eliminado somente com a roupagem que estávamos antes de começar a falar, na roupagem em que eu utilizava a minha imagem deformada com determinado peso e carga energética. Quando vamos elevar a frequência e se conectar com outra consciência para que possamos conversar nesse diálogo, é necessário acessar memórias diferentes num plano diferente. E esse tempo foi para que fosse feita essa transição. Claro que sim, faz sentido. Esse reino que o senhor recebeu foi por mérito daquilo que o senhor trazia com o senhor como espírito? Ou o senhor sente que foi uma forma de ser usado por uma falange trevosa? Hoje, quer que eu te responda hoje ou como foi visto naquela época? Os dois. Assim a gente já faz
no discernimento? Naquela época foi visto apenas como uma continuação daquilo que era já feito enquanto eu era encarnado. A mesma coisa que o mestre fez enquanto encarnado, quando eu desencarnei, me trouxe a mesma coisa. Hoje eu sei que era somente uma forma do mal colocar mais um para fazer o que ele queria. Porém, na época era visto como uma sucessão natural. Claro. O senhor pode dizer com quais espíritos, de que ordem de espíritos, o senhor ou densidade, o senhor ou o senhor e o seu mestre trabalhavam? Sim. Os conhecidos como Dagoed eram os espíritos que nos serviam e nos auxiliavam em nossos desejos e rituais. De que forma o senhor provou sua lealdade para com esses espíritos? Minha lealdade era em troca do meu ganho. Eu era leal para ser válido. E o dia que eu os traísse, eu me validaria novamente.